Agora estamos ao vivo, quarta-feira, terceiro dia de live. Estamos aqui no desafio O Poder da Alta Performance. Como profissionais conseguem atingir alta performance na sua carreira pessoal, na sua vida profissional e em várias áreas, né? Como que essas pessoas conseguem? É através de hábito, através de um caminho pré-estabelecidos que elas definem por elas mesmas. Elas seguem esses padrões rotineiramente e conseguem resultado extraordinário. E é isso que eu estou trazendo para você. Se você ainda não assistiu o primeiro dia, está disponível no meu Instagram, está disponível agora também no YouTube. Você pode pesquisar lá Luiz Mar Soares, vai ter o meu canal no YouTube e você vai poder acompanhar também os outros vídeos que eu já postei. Inclusive tem vídeos no YouTube que eu não posto aqui no Instagram. Então, se fizer sentido para você, dá uma pesquisada lá. Primeiro dia eu falei sobre clareza e ontem eu falei sobre energia, que é o segundo hábito que as pessoas altamente eficazes implantam na vida dela. Elas geram energia. Como assim? Você já deve ter ouvido, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, a nossa energia se renova a cada manhã. Então a nossa energia ela se renova, mas a gente gasta ela durante o dia de forma automática. Provavelmente muitas pessoas elas colocam o celular para despertar, aí vai lá, desperta o celular, ela levanta, escova os dentes, vai lá, se arruma, toma um café da manhã, vai para o trabalho. Já nessa rotina ela gastou um pouco de energia. No trabalho, ele exerce a sua função e lá ela gasta outra parte da sua energia. Vem, almoça, realimenta o seu corpo, que o nutriente que entra no nosso organismo serve de combustível para o nosso corpo. Fiz uma analogia ontem que o nosso corpo é como um carro, né? O alimento que você injeta dentro de você é como se fosse uma gasolina. E o alimento bom é a gasolina boa, o alimento ruim é a gasolina ruim, né? Então o seu corpo ele é movido a alimento. Todo alimento gera energia. A pessoa volta para o trabalho, gasta mais energia. Dependendo do tipo de trabalho que essa pessoa tiver, a energia dela se esgota totalmente no trabalho. Oi Luísa, minha tia, seja bem-vinda. Então, dependendo do tipo de trabalho que você exercer na sua vida, a sua energia se esgota já naquele momento. Então é importante você ficar atento sobre a energia. E a energia, eles descobriram que ao invés de você viver uma vida da forma automática, Bonfim, seja bem-vindo. Então, essas pessoas de alta performance descobriram que ao invés de você viver uma vida de forma automática, você pode gerar a sua energia. Você pode direcionar as suas emoções, seu estado mental e seu estado físico através de práticas. E essas práticas você consegue gerar mais energia, você consegue ser uma pessoa mais positiva, cativar mais as pessoas ao seu redor e entregar inclusive mais resultado. Oi Jéssica, boa noite para você, como você tá? Boa noite. Deixa eu mandar uma boa noite aqui no texto. Eu ainda não estou muito bom aqui não, estou aprendendo aos poucos. Então hoje nós estamos no terceiro dia do desafio e primeiro dia eu falei sobre clareza, segundo que foi ontem sobre energia, como você pode gerar energia emocional, energia mental, energia física. Se você quiser saber mais detalhes sobre esses dois desafios, é só você ir no meu Instagram, que estão salvos lá, tá? E hoje eu vou falar sobre o terceiro hábito que as pessoas altamente eficazes, as pessoas que têm uma performance acima da média, têm em sua vida. Elas têm um senso de propósito, um sentido, uma necessidade em tudo que elas fazem na vida delas. Como assim? Essas pessoas que têm um resultado fora da média, tudo que elas fazem, elas buscam fazer com excelência. Excelência é a palavra comum que está no vocabulário dessas pessoas. Para algumas pessoas isso foge do padrão da realidade dela. Ainda mais hoje em dia que o normal é comum, né? As pessoas fazem somente o necessário e você vê uma pessoa no seu trabalho falar eu busco fazer as coisas com excelência, provavelmente essa pessoa é fora da média. Algumas pessoas vão até assustar. Como assim com excelência? Excelência é uma palavra até bonita, né, de se falar. É como eu dizer que eu busco fazer as minhas lives com excelência. Isso significa que eu me importo com isso aqui. Significa que a outra pessoa se importa com o trabalho dela. Então, excelência
São 4 coisas que essas pessoas têm no sentido do propósito, que é o terceiro hábito: excelência, obsessão, senso de dever e urgência. Então eu vou compartilhar sobre esses 4 tópicos com você na live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem comentar aí, tá? Vocês podem comentar. Falar, Luismar, desacelera um pouco, deixa eu pegar um pouco do que você está falando. Já aproveita também e envia essa live aqui no aviãozinho, envia para mais 3 ou 4 pessoas poder pegar esse conteúdo e acompanhar aqui em tempo real. Então a gente vai começar sobre excelência. O que acontece? As pessoas que buscam excelência, elas estabelecem meta e se monitoram. Não só definem o objetivo, como na virada do ano. A gente agora está começando o ano. Muitas pessoas estão definindo objetivos que elas querem conquistar nesse ano. Eu quero conquistar o objetivo X. E aí, beleza, acabou. Aí ela não faz mais nada para saber como que ela está agindo, se ela está indo bem ou mal em relação ao que ela busca para a vida dela. Essas pessoas que buscam fazer atividades com excelência, elas costumam se medir, ou seja, metrificar a atitude dela. Porque elas acreditam que a internet está meio lenta, parece. Qualquer coisa eu vou ativar os dados móveis. As pessoas acreditam que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E elas não têm nenhum tipo de problema em estabelecer meta e fazer com que elas metrificam tudo aquilo que elas fazem no dia dela. Ou seja, elas medem. Se elas tiverem que ler quantidade de livros, elas conseguem medir quantas páginas elas leem em um dia. Elas conseguem se comparar com o resultado que ela teve da semana passada. Então, pessoas que buscam ter um padrão acima da média e buscam fazer as coisas com excelência, elas entendem que é muito importante você estabelecer um objetivo, mas também é mais importante ainda você medir como está indo o seu resultado em relação ao seu objetivo. Eu fiz algumas anotações aqui, então quando você me vê olhando aqui para baixo, é porque eu estou recapitulando tudo aquilo que eu anotei e estou trazendo da melhor forma aqui para você. E essas pessoas, elas, hoje em dia, as pessoas tentam pregar um mundo perfeito, onde você não pode errar. Olá, Ellen, seja bem-vinda. E aonde começou isso? Provavelmente começou lá na escola, né? Porque na escola, se você errar numa matéria, se você errar numa questão, você vai ter que refazer tudo de novo. E às vezes a professora fala ali perto de todo mundo, tá errado. E fica até chato. Então a gente cria essa essência de que você não pode errar, tem que estar tudo 100% certo. E quando na fase adulta da sua vida, no mundo corporativo, aqui na realidade, onde realmente a vida acontece, muitas pessoas trazem esse sentimento da escola para o trabalho, para a função que elas exercem, que elas não podem errar. E elas acabam com medo de errar, e o fato delas ter muito medo com o erro, acaba que elas não entregam o melhor de si, porque elas têm medo de errar e provavelmente vai deixar de fazer certas coisas com medo de que as outras pessoas sabem que elas erraram. E as pessoas de alta performance, elas entendem que o erro faz parte do aprendizado da vida delas. E que, na verdade, elas não sentem vergonha assim, de errar, mas elas reconhecem o erro e agem rápido em cima disso. Elas entendem que o erro faz parte do processo, do objetivo que elas estão buscando na vida dela, faz parte do processo da vida, né? Porque provavelmente a nossa vida não é só de acertos, também tem erros nesse caminho. Vamos fazer uma pergunta aqui: quem nunca errou na vida, né? Quem aqui, em todo o seu momento da sua vida, você nunca errou? Você está mais santo, né? Você está até melhor que Jesus Cristo, né? Como ele disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então é o seguinte, provavelmente na nossa trajetória a gente vai cometer muitos erros. O que é importante a gente ressaltar é que a gente não viva cometendo os mesmos erros, né? Se for para errar, erre em coisas diferentes. E essas pessoas altamente eficazes, que têm resultado acima da média, elas não têm vergonha dos seus erros e elas sabem que elas não são perfeitos e que elas vão melhorar a questão. E tem um drive mental que eu quero trazer aqui para você, que é o seguinte: quando você começa algo na condição que você tem, você destrava a oportunidade de melhorar. Porque ao você começar
você vai lá, erra a primeira vez, aquele erro vai trazer um aprendizado, você vai rever aquela questão da sua vida e vai direcionar mais assertivamente. O segundo tópico dessas pessoas é que elas estão obcecadas por fazer aquilo. É como se você encontrasse uma pessoa no trabalho, seja na sua empresa, no que você faz. Você encontra uma pessoa que ela é obcecada, diferente de uma pessoa que realmente está focada. Nossa, aquela pessoa ela é focada no trabalho. Ou seja, é diferente da pessoa obcecada. A pessoa obcecada, ela consegue se manter focada por muito mais tempo do que as outras pessoas conseguem. Provavelmente ela pode ficar 2 horas fazendo a mesma atividade sem se dar conta que o tempo passou. É como se ela ficasse 2 horas exercendo aquela função. Olá, Sava. É como se ela ficasse 2 horas naquela função e para ela passou 30 minutos. Então a obsessão ela pode ser positiva e negativamente na sua vida. Mas se você busca coisas positivas, se na sua atividade é algo bom, te traz um senso de realização, faz bem para você e as pessoas ao seu redor, e você gosta disso, ter esse sentimento de obsessão não é algo ruim, tá bom? Então as pessoas que são obcecadas, elas costumam ter um resultado melhor. É como você vê aí, hoje em dia nós temos o que faz muito sucesso aqui no Brasil. Nós temos o Neymar, temos a Anitta, temos alguns políticos, alguns empresários que fazem muito sucesso na internet. Essas pessoas, no início da sua carreira e provavelmente até hoje, eles foram obcecados naquilo que elas fazem na vida deles. Eles trabalhavam incansavelmente em prol daquilo que eles buscam, o resultado que eles queriam ter, mas esse trabalho também era prazeroso. Ou seja, eles conseguiam desenvolver aquela atividade por muito mais tempo do que as pessoas ao seu redor, do que as outras pessoas que faziam somente por fazer. Então, além delas buscar fazer as coisas com excelência, essas pessoas de alta performance, elas buscam fazer isso de forma obstinada, incansavelmente, extremamente focado naquilo que elas buscam para a vida dela. E elas lidam melhor com o estresse, além de elas focar por muito mais tempo, elas lidam melhor com o estresse e elas lidam também melhor com as frustrações e os desafios que aparecem. As pessoas assim que não estão na média, que estão abaixo da média ou até na média, elas se estressam mais fácil, elas têm muito medo dos desafios que tem por vir e acabam se frustrando com muito mais fácil. Elas têm medo de começar novos objetivos com medo de se frustrarem novamente. Já as pessoas que têm o hábito de ter resultados acima da média, elas entendem que frustrações, que desafios e erros são parte do processo, são parte da jornada. E quanto mais obcecadas elas são em fazer o que precisa ser feito, elas são em fazer o que ela busca para a vida dela, mais ela entende que quanto mais desafio aparecer, mais ela tem oportunidade de aprender, mais ela tem oportunidade de descobrir novos caminhos, novas falhas, porque realmente quando você começa um projeto na sua vida, você vai descobrir que realmente não é como você imaginava na realidade. Não é somente quando você traça um plano aqui no papel, na hora de colocar em prática que você vai realmente ver como que a situação é verdadeiramente. E vai acontecer muitos empecilhos na sua jornada, mas se esses empecilhos não acontecer, eles vão impossibilitar você de ser uma pessoa mais precavida lá na frente. Jaqueline, seja bem-vinda. Então a obsessão é algo positivo por parte dessas pessoas. O segundo senso que elas têm é o senso de dever. Boa noite, Wilson, bem-vindo. Sim, elas sentem que precisam fazer algo bom, tem um bom desempenho diante de um senso de realização. Você já se perguntou se você tem realizado as coisas com excelência na sua vida? O que você fez hoje, você fez com excelência? Quais são as pessoas que precisam de você agora? Então elas sentem que elas têm um senso de dever. É como se fosse um pai de família, uma mãe de família. Eu gosto de citar esse exemplo, né? Porque todo mundo aqui é filho, então vai ser mais fácil de você entender essa analogia. O seu pai, por exemplo, a sua mãe, quando exerce uma atividade, ou exercia antigamente, eu não sei qual que é o nível de idade que estão, se eles estão trabalhando ou não, mas, por exemplo, se põe você como pai, se põe você como mãe.
Provavelmente, quando você for fazer alguma coisa, além de você querer fazer bem feito, se for algo que você gosta, você vai ficar mais tempo focado naquilo. Mas, além de tudo, você vai entender que o que você está fazendo reflete também na vida de outras pessoas. Então, pessoas altamente eficazes que têm resultado acima da média, elas sentem um sentido de dever em tudo que elas fazem. Porque elas sabem que quem pode estar precisando de mim nesse momento? Quem pode estar precisando que eu conclua esse trabalho? O que vai refletir se eu desistir desse projeto? O que vai refletir na vida das outras pessoas que fazem parte da minha vida? Quem mais eu posso afetar através dessa atitude que eu vou ter? Elas costumam se refletir assim, principalmente quando elas vão tomar uma decisão que pode impactar a vida delas. Elas se perguntam, quem mais será afetado através dessa atitude minha? E Gilmar, seja bem-vindo! E quem precisa da sua excelência nesse momento? Você já parou para se refletir no que você faz? Além de você, quem mais precisa que você dê a sua excelência, ou seja, que você dê o seu melhor? O seu resultado, o melhor que você entregar na sua vida, o melhor que você entregar no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua igreja, na sua cidade, quem mais vai ser beneficiado a partir daí? Quem são essas pessoas que vêm na sua mente? Quem são essas primeiras pessoas? Provavelmente são as pessoas mais importantes na sua vida. Olá, Olivia, seja bem-vinda! O quarto ponto é o senso de urgência. Você já se perguntou, aqui vamos falar, além de você dar a sua melhor performance, você já reparou que existem pessoas que, quando, por exemplo, na virada do ano para o ano novo, elas costumam se organizar, planejar melhor. O aluno, quando vai começar o ano letivo, ele tem que entrar na escola. Você já reparou que ele começa a correr atrás dos materiais, ele começa a se organizar para poder se matricular naquela escola. O que acontece? Vendedores, por exemplo, empresas que têm metas trimestrais, a cada 3 meses, né? Elas vão ter que fazer uma avaliação se quem bateu a meta e quem não bateu. Você já reparou que muitos vendedores, eles buscam no último instante, eles procuram bater aquela meta, ou seja, eles vão correndo atrás de tudo. Então o que faz pais, filhos, alunos e pessoas que se organizam somente na virada do ano? O que faz que essas pessoas se movem? Tem uma resposta. Por que eles só se movem no último momento? E a resposta aqui que eu trouxe para você deixa eu pegar aqui, é essa aqui. Porque nada motiva tanto uma ação quanto um prazo apertado. Ou seja, quando você tem um prazo real de quando você precisa entregar esse objetivo, quando você sabe até quando, até que dia eu vou ter que fazer isso aqui, quanto mais perto desse prazo chegar, mais você vai se motivar a agir e executar aquela ação. Então, definir prazos para tudo que você quer na sua vida, definir uma data, você saber especificamente até quando você vai fazer tal coisa. Por exemplo, tem uma certa piada, por exemplo, o cano da pia. A mulher, ela pede para o seu esposo trocar e ele fala, amanhã eu troco. Amanhã eu troco. É muito mais rápido, às vezes, ela contratar um pregueiro e resolver aquele problema do que esperar ele. Mas quando ele fala assim, amanhã eu troco, você tem que definir uma data. Tá, amanhã até que dia você vai fazer? Se você não fazer isso até tal dia, eu vou contratar uma pessoa e vou pagar com o seu dinheiro. Aí a pessoa sabe que ela tem um prazo, que se ela não fizer aquilo, ela vai ser prejudicada. Provavelmente a outra pessoa ainda vai tirar sarro dela. Então, definir prazos reais daquilo que você quer para sua vida vai fazer com que você se motive a agir. Praticamente 70% da sua ação será mais potencializada se você definir prazos reais em tudo que você quer fazer na sua vida. Olá, Souza, Samara, seja bem-vinda. Então, na sua vida pessoal, as tarefas pequenas, você pode começar a definir pequenas datas reais, realmente uma data real, não falsas datas. Define uma data real de quando você vai entregar aquele projeto, de quando você, por exemplo, eu tenho que limpar a casa. Até que dia você vai limpar a casa? O que vai acontecer se você não limpar até tal dia? Esteja ciente, esteja totalmente consciente das datas de tudo que você quer fazer na sua vida. Por exemplo, muitos ciclos sociais de amigos
costumam marcar assim, vamos se reunir para comer uma pizza, por exemplo. Aí fica assim, vamos, beleza. Mas como você entende que as pessoas tendem a se mover quando elas têm uma data específica, você pode falar, poxa, mas vamos fazer isso que dia? Só para mim poder anotar aqui e saber como, porque eu vou me organizar para esse dia estar aqui com vocês. Aí as pessoas vão falar, poxa, tal dia, tal hora a gente tem um encontro. E você vai colocar na sua cabeça e na cabeça das outras pessoas que elas têm uma data real para fazer aquilo. Porque quando você não coloca prazo nas coisas que você tem que fazer, fica no campo imaginário das coisas que nunca vão acontecer. Por exemplo, um dia eu vou fazer tal coisa, um dia é nunca. Todo mundo sabe que, por exemplo, quando por exemplo, uma pessoa fala, vamos fazer tal coisa. Quando eu falo para ela, um dia a gente faz, quem me conhece mais intimamente sabe que quando eu falo isso é porque eu não tenho interesse de ir realmente, é porque eu não defini uma data. Mas se você realmente quer definir datas, se você quer definir compromissos com as pessoas, com o seu relacionamento, no seu trabalho, quando você for definir uma tarefa junto com outra pessoa ou consigo mesmo, define uma data específica e real de quando isso vai começar e de quando isso vai terminar. Só para vocês saberem, o americano lá nos Estados Unidos, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Aqui no Brasil, se você falar para um amigo seu, olha, amanhã, vamos supor, sexta-feira agora. Olha, amigo, sexta-feira é isso aí, Gilmar, gostei de ver. Você fala assim para um amigo seu, sexta-feira eu vou na sua casa. Isso é um costume do brasileiro. Aí o brasileiro fala, sexta-feira eu vou na casa de fulano. Aí fulano sabe que sexta-feira o Joãozinho ou a Maria vai lá na casa dele. Só que ele não sabe que hora que a Maria ou o João vai lá e não sabe que hora que vai sair. E pode acontecer da pessoa que falou, sexta-feira eu vou lá, chega lá umas 8 ou 9 horas e fica lá muito tempo ou pouco tempo, ou até não vai. Aí a pessoa ficou lá a noite inteira te aguardando e provavelmente você não foi e nem justificou porque você não foi e nem avisou antecipadamente. Então a pessoa provavelmente perde uma noite inteira sem saber que horas que você vai, se você vai lá ou não. Já o americano, ele tem uma cultura totalmente diferente. Se você falar para ele assim, olha, tal dia eu vou na sua casa, ele fala assim, provavelmente muitos americanos dizem assim, tal dia você vem 9 horas e a gente pode ficar junto até as 11, porque amanhã eu trabalho cedo. Então eles têm uma data pré-estabelecida de que hora você chega e que hora você sai da casa dele. É muito incrível isso. Então são culturas totalmente diferentes. Uma cultura americana que tem prazos, que costuma ter o hábito de definir um prazo, um horário e uma data específica. Já o brasileiro, ele costuma deixar tudo para a última hora e não costuma definir um prazo real. Vamos se reunir na casa de fulano e fazer um jantar. Beleza, mas que hora que a gente vai começar a se reunir para começar a preparar o jantar? Senão fica tudo bagunçado. Aí chega um 8 horas, o outro 9 horas e outro 10 horas. E tem aquele que só chega mais tarde porque sabe que vai estar tudo pronto. Então essa é a realidade de uma vida assim, de pessoas que você já deve ter conhecido aqui na sua cidade, aqui no Brasil. Você sabe que isso é uma realidade aqui no Brasil. Em outros países, essa cultura é totalmente diferente. Eles têm data específica. Olá, Kate. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são mais específicos em tudo que eles querem fazer na vida deles. Esses são os 4 sentidos que eu trouxe para você. Primeiro, pessoas de alta performance buscam fazer tudo na atividade deles. Eles fazem com excelência e costumam se perguntar, será que o que eu estou desempenhando aqui, eu estou desempenhando o meu melhor? Eu estou fazendo com excelência realmente? E outra coisa, quando você tem medo de fazer as coisas pela crítica dos outros ou medo de dar errado, a sua preocupação excessiva em não cometer erro vai aumentar a sua ansiedade, aumenta a sua ansiedade e reduz a sua performance. Segundo quesito dessas pessoas de altamente eficazes, elas são obcecadas, elas são determinadas em fazer aquilo que precisa ser feito e trabalham por horas até mais que o normal das outras pessoas e não se sentem mal com isso. Pelo contrário, elas se sentem muito bem. Elas têm um senso de dever, que elas precisam entregar isso e que sabem que mais pessoas dependem dela e precisa do resultado que ela está ali para entregar. É como uma pessoa que quer passar no concurso e ela quer passar no concurso que mudaria a vida dela
e ela se pergunta: quem mais precisa de mim se eu conseguir passar nesse concurso? Aí ele pensa: poxa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, a minha avó que me criou. Ela sabe que se ela passar naquele concurso, ela pode beneficiar a vida de outra pessoa. Então ela sabe que se ela se dedicar naquilo que precisa ser feito, não somente ela, mas também outras pessoas serão beneficiadas. E aí, quando elas estão desanimadas em continuar, ela pensa naquela outra pessoa, ela pensa nas pessoas que ela ama, que precisa que ela construa esse império, que ela construa esse legado, que ela construa esse projeto, que ela consiga passar nesse concurso. Aí ela pensa nessas outras pessoas quando ela está desanimada, e aquilo ali serve de motivação para ela continuar agindo. O quarto é o senso de urgência, né? Você tem que ter um prazo específico e real de quando você vai começar a fazer tal coisa e quando você vai terminar. Um ponto que eu quero trazer aqui para você, que essas pessoas que têm todas essas características, de início parecem muito, mas são práticas que você pode adotar na sua dia a dia, elas afirmam também o porquê que é importante. Por exemplo, você quer passar no concurso público. Por que é importante você passar no concurso público? Você que quer aumentar o seu salário na sua empresa, ou você quer montar uma empresa. Por que é importante você tomar essa iniciativa? Isso é importante para você afirmar e declarar de modo firme algo como válido e comprovado. É dizer com confiança que aquilo que você faz é verdadeiramente e vai acontecer. Então, quando elas falam de, esse ano eu quero fazer tal coisa, elas gostam de afirmar o porquê elas querem fazer. Eu quero fazer isso porque vai me beneficiar em várias áreas da minha vida. Elas falam com tanta convicção e firmeza que aquilo transparece como realidade. E isso ativa um outro gatilho, né? Quando você se compromete com outras pessoas, se você não conseguir trazer aquele resultado, você vai se sentir mal. Provavelmente as pessoas vão te cobrar e você vai ter que justificar o porquê você não conseguiu. Então, você declarar para outras pessoas o resultado que você quer ter, que eu fiz aqui no Instagram, né? Eu falei, olha, semana que vem a gente vai ter um desafio de 5 dias. Eu vou falar sobre hábitos da alta performance. Então eu me comprometi. Quem assistiu, quem viu esses stories e lembra, provavelmente se não tivesse aqui gravando esses stories agora, a pessoa poderia falar de mim assim: nossa, ele não honra com a palavra dele, olha só, ele falou que ia fazer uma coisa e não fez. Então, se você tem objetivos, fale para certas pessoas importantes na sua vida os objetivos que você tem. E certos objetivos, se você até puder, afirme publicamente sobre esse objetivo ou algo que você vai fazer. Porque assim você vai, além de lembrar o dever do porquê que você tem que fazer aquilo, você vai ficar com receio também, né? De sentir aquela sensação de ter que justificar para todo mundo porque você não conseguiu. Então é muito mais fácil você ir lá e fazer aquilo. Tem uma prática no Exército Brasileiro que tem um treinamento na Amazônia e lá se eu não me engano, é o maior treinamento do mundo e mais difícil do mundo da selva brasileira. E somente os brasileiros que conseguem fazer esse desafio. É claro que os gringos não podem fazer o desafio por completo, mas somente os brasileiros. E lá eles têm uma prática que diz o seguinte: você entra na mata, né? Mas cada pessoa que participa do desafio, lá no quartel, vamos chamar assim, onde é a base de treinamento, cada pessoa tem um uniforme e uma bandeira. Se você desistir desse desafio pela metade, você tem que voltar na base, pegar o seu uniforme e a bandeira do Brasil. Só que quando você faz isso, lá vai estar cheio de pessoas muito importantes. É como se fosse quando você vai apresentar o seu TCC, é como se tivesse lá todos os professores. Lá vai estar todos os generais do exército, todas as pessoas importantes. E aí, se você desistir do desafio, se você desistir do treinamento pela metade, você tem que parar tudo que você está fazendo, voltar na base, no meio de todo mundo, você vai pegar lá o seu uniforme e a bandeira do Brasil e as pessoas vão saber que você desistiu. Então, muitas pessoas, elas fazem todo o treinamento, não porque elas querem fazer, mas com medo de passar vergonha, de mostrar para todas as outras pessoas que você desistiu e outras pessoas não. Então, afirmar publicamente é uma estratégia que você pode usar. Afirmar os seus objetivos: eu quero emagrecer, eu quero faturar tal coisa, eu quero abrir um certo projeto. Quando você afirma para muitas pessoas, por exemplo, ou pessoas que você acha importante, que a opinião delas realmente muda a sua vida,
Se você desistir, você vai ficar com vergonha dessas outras pessoas saber que você desistiu. E a sua chance de concretizar aquele objetivo, ela pode ser não porque você quer concretizar, mas sim porque você não quer passar aquela certa vergonha. Se você definiu algo que é bom, então realmente você vai concluir algo que vai fazer muito bem na sua vida. Gostou do desafio de hoje? Espero que tenha feito sentido para você. São bastante conhecimento, é bastante informação, né? É uma folha inteira cheia, sem falar de mais coisas ainda que eu nem cheguei a anotar. E essa live vai ficar gravada. Qualquer coisa, se você quiser recapitular tudo que eu falei aqui, você pode assistir novamente. Aproveite também e envie essa live para mais pessoas que têm interesse de ver conteúdos como esse sobre alta performance e produtividade. Lembrando que todos vão ficar salvos, então você pode assistir pela ordem de cada um. Conto com você amanhã, quinta-feira e sexta-feira a gente vai estar aqui ao vivo, online, às 19h15, tá bom? Um abraço e boa noite, fiquem com Deus!